Ok, pessoal, GeoDicas 13 então. Vamos lá. Capitalismo e socialismo. No século XIX começa a surgir toda uma teoria baseada na igualdade. O fim da propriedade privada do capital, o início de uma economia planificada, né, onde o Estado seria o detentor de tudo. O Estado decidiria sobre os desígnios da população, não haveriam classes sociais, e essa igualdade suposta, ela não seria perfeita, né? Ela seria a ascensão do proletariado, ou seja, do trabalhador, né? Em detrimento do capitalista. Então desapareceria a propriedade do capital, desapareceriam a livre concorrência, as classes sociais, né? Desapareceria o lucro e a livre iniciativa e a propriedade privada, ou seja, tudo que teria relação antes com a iniciativa individual desapareceria. Uns chamariam isso de capitalismo de Estado, né, onde o Estado é o dono de tudo e ele define, ele assume todo o poder. Né? Mas vamos lá então. O capitalismo, para fazer um comparativo, ele defende a propriedade privada dos meios de produção, enquanto no socialismo existe uma estatização. A livre iniciativa contra uma economia planificada. A economia planificada é onde o governo define quais são as metas de desenvolvimento, né? Os planos quinquenais da União Soviética e assim vai. A livre concorrência seria trocada pelo monopólio estatal. As classes sociais seriam substituídas por uma única classe ou a inexistência de classes sociais. Né? E o lucro deixaria de existir como meta e a igualdade passaria a ser o objetivo de toda uma sociedade. Né? O capitalismo ele se inicia, na verdade, lá na queda do Império Bizantino, 1453, mas vamos puxar um pouquinho mais para cá, para a época do descobrimento da América, 1492, ok? Então, 1453, o pessoal da história fala mais, e está correto, né? O início do capitalismo, início da Era Moderna, né? Início das grandes navegações, início do capitalismo comercial, né? Mas esse capitalismo comercial ele começa a ter novas nuances a partir do fim do acesso livre às rotas da seda, às rotas das Índias, né? E aí faz com que os europeus, principalmente os grandes navegadores espanhóis e portugueses, tenham que procurar alternativas. E aí eles resolvem fazer a volta no globo e acabam batendo na América. Então, em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América e começa toda uma colonização. Essa colonização é dividida espacialmente, né, de acordo com culturas e com povos que ao longo do tempo acabam vindo para cá, como ingleses, franceses, além dos espanhóis. E o Brasil em 1500 é descoberto e os portugueses, através do Tratado de Tordesilhas, fazem uma divisão hispânico-portuguesa, né, luso-hispânica, do nosso território. Mas capitalismo comercial então começa na virada do século XV para o século XVI e vai até hoje, de certa forma, porque o comércio se mantém. Alguns dizem, vai até o século XVIII, quando começa a primeira Revolução Industrial. Não é isso. Nós continuamos tendo comércio e nós continuamos tendo os processos fabris da primeira Revolução Industrial, que é a utilização basicamente do carvão como fonte de energia. O homem e a tração animal deixam de ser a fonte de energia principal. Né? Com o carvão se queima, ou melhor, a queima do carvão gera o aquecimento da água, que gera vapor, que move máquinas, e o ferro passa a ser o material principal de utilização nesse período. Então, características e inovações principais da primeira Revolução Industrial, o uso do ferro, do carvão e da energia a vapor. A primeira Revolução Industrial fica datada ali por 1765, algo assim, né? E a segunda Revolução Industrial acontece nos Estados Unidos, a primeira na Inglaterra, e alguns países europeus, como França, a Alemanha, etc., e depois os Estados Unidos. Em 1860 descobre as propriedades do petróleo. Aí surgem os combustíveis a partir do petróleo, os motores a explosão. Então saem aquelas caldeiras fantásticas de carvão que eram onerosas, tomavam espaço e arriscadas, e começa a se usar motores pequenos que movimentam essas máquinas. Né? A química fina se desenvolve. Né? A petroquímica, a eletricidade passa a ser uma fonte de energia importante. O primeiro trem elétrico em 1879, criado pelos Siemens, na Alemanha. O aço substitui o ferro, então uma série de inovações. Já no final do século XIX, com as empresas crescendo cada vez mais, a partir de uma revolução comercial, né, ou melhor, de um capitalismo comercial, que vira uma revolução industrial, segunda revolução industrial, virada para o século XX, as empresas, os capitalistas já estão
arquimilionários, eles têm que começar a buscar alternativas. E aí surgem os trustes, né? Horizontais e verticais. Horizontais onde tu ramifica os setores de atividade. Os verticais onde tu compra as empresas de toda uma cadeia vertical. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de sapatos. Eu compro as lojas de sapatos, né? Crio a minha própria rede, compro curtume, que trabalha o couro do boi, da fazenda, e assim vai. Eu acabo comprando a fazenda, o curtume, tenho a fábrica, compro as lojas, e então eu fiz uma verticalização. Então, um truste vertical. Truste horizontal é quando eu atuo com empresas-chave de cada setor de atividade onde eu atuo. Posso trabalhar com fábrica de sapato, com extração de petróleo e assim vai. Ok? Então, são setores diferentes. Horizontal, diversifica. Então, 1884, 1885, vem a época do neocolonialismo, a América já está independente, começa a se ocupar cada vez mais a África e dividir os sul-sudeste asiáticos, né? E o capitalismo financeiro, a partir dos trustes, da cartelização, das atividades de dumping, né? Cartel é combinar preços entre grandes players, grandes empresas de um segmento, para que não haja guerra de preços entre eles, é uma atividade legal. Dumping é vender mais barato no país vizinho, né? Um outro país mais barato do que custa para produzir, para quebrar a indústria ou a empresa daquele segmento no local, seja de que atividade for, comércio, etc. Né? Isso também é proibido, mas foi muito utilizado na virada para o século XX. Então o capitalismo financeiro surge no século XX, onde o dinheiro abundante passa a ser emprestado em larga escala, e aí ele passa o próprio dinheiro a ser considerado uma mercadoria. Né? Surgem então os conglomerados, grupos de empresas com verticalização, horizontalização e que criam seus próprios bancos. Ok? Então, a terceira revolução industrial vem depois da crise de 29, que eu vou falar rápido. A crise de 29 foi uma crise de excesso de oferta. Ok? Então, produzia-se muito e se tinha a ideia de que o mercado se ajustaria, a oferta e a demanda se ajustariam automaticamente, que não é verdade. Então, o excesso de produção gerou excesso de estoques, as vendas não aconteceram e as empresas quebraram. 7 em cada 10 americanos, né, estavam desempregados em 1930. Né? Ok, bom, a terceira revolução industrial surge depois da Segunda Guerra Mundial, no período de 39 a 45, de 1939 a 45, onde houve uma exacerbada evolução tecnológica. E aí surgem os foguetes. Von Braun, né, alemão, surgem os motores mais avançados, os jatos, no final da Segunda Guerra, e tudo isso acaba sendo empregado, quando a guerra termina, na indústria de consumo. Okay? O micro-ondas surge a partir do uso do magnetron dos radares e assim vai. Então, o salto tecnológico que produz aviões a jato, que produz foguetes, que produz satélites, tudo isso acontece no final da Segunda Guerra. E o período mais recente, né, a partir dos anos 50, a gente tem um modo de produção diferente do de 1914. Em 1914 surge o Fordismo, né, com o Taylorismo atuando. O que é o Fordismo? Produção em série, repetitivo, especialização na atividade. O cara só coloca porca no parafuso o dia inteiro e uma esteira correndo, trazendo porcas e parafusos, e o cara vai ficando tararaca. Né? Lembra do filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin? Baita filme. Okay? E no final, então, o Fordismo, 1914, e o Taylorismo é o quê? É aquela medição do tempo, para a pessoa botar a porca no parafuso ou encaixar o motor no carro em tempos sempre iguais e cada vez mais rápidos, ou seja, aumento de produtividade. Ok? Isso tudo ajuda a quebrar a economia americana em 29, excesso de produção, lembra? Ok? E aí vem em 1950, o toyotismo. O toyotismo já é completamente diferente. Vamos acabar com estoques de peças, vamos acabar com estoque de matéria-prima, acabar com estoque de produto final. Vamos criar uma generalização da produção. Todo mundo sabe fazer tudo. Acaba essa coisa estressante de só fazer uma coisa. As empresas se tornam mais produtivas, os proletários, os empregados começam a trabalhar com mais vontade. E a produção aumenta, mas na quantidade necessária. Só se produz o que precisa. E isso é criado no Japão nos anos 50 e passa a ser utilizado com o advento da robótica e dos computadores lá para o final dos anos 70 em escala mundial. Primeiro nos países desenvolvidos e depois vai se espalhando para os países em desenvolvimento. Okay?
E aí começa o período da globalização, período da informação rápida, o período da velocidade rápida dos aviões, do transporte rápido. O mundo fica cada vez menor, ou seja, cada vez mais rápido eu consigo me deslocar, instantaneamente eu consigo informações sobre o outro lado do mundo, eu uso o Skype, eu tenho Facebook, né? As redes sociais começam a fazer muita diferença, inclusive na geopolítica, Primavera Árabe, tá certo? Então é isso, pessoal. Falamos bastante de capitalismo. Socialismo vem no vídeo número 4. Obrigado.